Olha só, Silvia Bittencourt é uma jornalista e historiadora que mora na Alemanha. Escreveu um livro notável chamado A Cozinha Venenosa, um jornal contra Hitler. Aqui ela fala do livro, como ela tratou a ascensão de Hitler e o combate que lhe foi movido pelo jornal Münchner Post. Os jornais eram muito politizados, muito ideológicos. Cada partido tinha vários jornais e todo jornal tentava convencer o leitor para suas ideias. Então você tinha jornais monarquistas, você tinha jornais católicos, jornais comunistas, jornais sociais-democratas, você tinha jornais nos anos 20 nazistas. E esse era um jornal pequeno de Munique, social-democrata. Era um jornal socialista, um jornal de esquerda, bem ideológico. Realmente ele tentava convencer os operários de Munique para as ideias do socialismo. E era um jornal, por ser local, que também tinha fazia muita cobertura dos problemas de Munique, os problemas básicos da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha se encontrava numa época assim horrível, com uma crise enorme, faltava alimento, faltava roupa, faltava emprego para a população. E esse jornal se pegava muito nesses problemas locais da cidade. O jornal cobria muitos crimes também, interessante. E quando Hitler apareceu, começou a fazer seus discursos, né? Ele era na época um soldado. Esse jornal começou a se interessar por essa figura, dizendo: nossa, mas quem é esse cara que veio daqui? Ele nem era alemão, né? Ele era austríaco. O que ele está querendo? Enfim. E começou a acompanhar a figura do Hitler, sempre apontando para os perigos que esse homem representava, sempre apontando que ele estava ligado a um partido, a um grupo. Na época nem era um partido, era um grupo, com ideias racistas, com ideias antissemitas, extremamente nacionalista. A Alemanha tinha acabado de sair de uma guerra, o Partido Social Democrata queria ver uma Alemanha integrada na Europa e não uma Alemanha nacionalista. E esse jornal começou a se pegar no Hitler mesmo, acompanhar os discursos dele, sempre de uma forma muito crítica, tentando descobrir escândalos que envolviam a carreira dele, enfim, a forma. Ele nunca tinha tido um emprego, ele nunca tinha tido uma profissão, o Hitler, e eles desconfiavam de onde vem o dinheiro, quem sustenta esse partido, né? Enfim, é a história de um pequeno jornal social-democrata que tenta, por um lado, acompanha a ascensão de Hitler e tenta evitá-la, tenta combatê-la e alerta para os perigos. E a gente sabe no que deu, né? Quer dizer, em 1933 ele acabou sendo eleito e o jornal acabou sendo fechado. Não foi a primeira vez que a redação do jornal foi empastelada, que os seus jornalistas haviam sido perseguidos, mas definitivamente o jornal acabou em 1933, quando ele assumiu o poder. Então eu conto justamente essa história, um pouco desde as origens do jornal até o seu fechamento em 1933. Eu pergunto a você se, digamos, além do campo do combate ideológico, você daria um valor especial à percepção do que significavam Hitler e os nazistas pelo jornal? Eu acho que isso foi aparecendo ao longo da história. No começo, por exemplo, o jornal tratava esse assunto na área local. É muito interessante, na área local. Um problema que estava acontecendo ali em Munique, nas cervejarias de Munique. Uma pessoa que ia lá fazer os seus discursos, incitando a população, né, contra os judeus, e eles alertando ali, mas alertando assim para a polícia, né, para o secretário de segurança da cidade: escuta, vocês não vão fazer nada e tal, né? E a coisa foi não crescendo. Eu acho que tanto esse jornal como toda a esquerda, ou como todos os democratas, digamos assim, naquela época, inclusive os democratas conservadores, você vai ter lá uma série de partidos extremamente conservadores, tipo o Partido Católico da Baviera, mas que tinha ali se dizia ali, e eram democratas, e enfim, jamais queriam se aproximar de um partido tão radical de direita como esse do Hitler, e não se aproximaram. Mas o que eu acho que aconteceu o jornal, óbvio, Münchner Post, esse jornal social-democrata, se pegou muito no Hitler, porque era uma questão local e a capacidade do jornal realmente ficava limitada ali a Munique, uma questão de Munique. O Hitler fez, em 1923, ele organizou um golpe, um chamado golpe da cervejaria.
Ele tentou tomar o poder em Munique para depois, imitando Mussolini, como o que Mussolini fizera na Itália anos antes, tentando tomar o poder em Munique para daí tomar o poder em Berlim. Esse golpe fracassou enormemente. Depois disso, por um lado, Hitler ficou famoso, não só na Alemanha como em outros países, mas ele foi preso. Então, aqueles que pensavam, nossa, o Hitler significa uma ameaça para o país, acharam, bom, agora acabou, esse cara não faz mais política, não volta tão cedo e não vai se tornar tão popular como ele estava começando a se tornar. E nisso, por exemplo, eles erraram totalmente. A Alemanha, nos anos 25, 26, 27, encontrou uma certa estabilidade econômica, o país começou a superar um pouco aquela crise pavorosa depois da Primeira Guerra Mundial, e com isso o Hitler ficou muito impopular. Depois que ele saiu da cadeia, ele ficou, enfim, ninguém deu muita bola para ele nesses anos. E acontece que com a crise de 1929, ele veio com toda a força, né? E eu acho isso interessante, porque a gente pode também fazer um pouco assim, um paralelo, né, para a situação hoje, não só aqui no Brasil, como também na Europa. Em épocas de crise, você vê as pessoas se voltando para grupos mais radicais. Eu acho que isso acontece aqui no Brasil, isso está acontecendo muito na Europa também. Quando Hitler começou a crescer, a partir de 1929, é óbvio que a coisa daí começou a ir numa velocidade que pegou muita gente de surpresa. A imprensa de esquerda fica completamente atônita, os partidos de esquerda lá ficam completamente surpresos com o que estava acontecendo. Precisamos dizer que os comunistas naquela época também estavam sendo muito bem votados, as pessoas estavam se canalizando, muito interessante isso, não só para partidos de extrema-direita, como de esquerda também. Mas aí já era tarde. E uma coisa que eu acho que é muito importante dizer dessa época é a divisão da esquerda. Né? É claro que se o Partido Comunista e os partidos socialistas da época, incluindo o social-democrata, tivessem se unido, provavelmente ele não teria se tornado um dos partidos mais votados nos anos 30. Houve várias eleições, o partido Hitler crescia totalmente e a esquerda permanecia ali dividida. Isso contribuiu muito para a ascensão dele. Essa foi a primeira parte da entrevista de Silvia Bittencourt.